Dúvidas bíblicas, ensinamento certo ou heresia? Tire suas dúvidas a partir de agora. Está entrando no ar pela Rádio Cristaminas, o programa Cajado na Moleira. Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Estamos no ar com o programa Cajado na Moleira, um programa com assuntos polêmicos e dúvidas bíblicas, aonde você aprende o que é ensinamento certo ou heresia. E estamos ao vivo pela Rádio Cristaminas e também pelo Facebook Bispo Paulo Henrique. Pelo Facebook Bispo Paulo Henrique. E hoje iremos começar com um tema do debate muito polêmico, que é o que leva uma pessoa a cometer o suicídio. Quais são os ensinamentos bíblicos que podem ajudar uma pessoa que apresenta os sintomas de um suicida? E antes de começarmos o debate, manda sua opinião, a sua pergunta pelo WhatsApp 61982618379 e também pela live do Facebook. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, tá? Quem vai fazer o debate hoje é o Bispo Paulo Henrique e o pastor Antônio Damasio. Boa noite, Bispo Paulo Henrique. Boa noite, pastor Antônio Damasio. Boa noite, pastora Valéria. Boa noite, pastor Antônio. Boa noite a todos os amigos ouvintes da Rádio Cristaminas. Boa noite a todos que acompanham também ao vivo pelo Facebook Bispo Paulo Henrique, né? E o tema de hoje é bem pertinente aos tempos que nós estamos vivendo, onde virou moda. Hoje, infelizmente, eu sei que é até um pouco pesado falar assim, mas às vezes é necessário a gente usar palavras mais pesadas, termos mais pesados, a fim de ver se conseguimos chamar a atenção das pessoas, né? É igual quando a pessoa quer chamar a atenção da outra, o olho dela às vezes é castanho, ela fala, olha aqui nos meus olhos azuis, né? Todo mundo está vendo que os olhos dela não é azul, é castanho, mas é uma forma dela provocar a atenção dos outros para aquilo que ela está falando, aquilo que ela está tentando dizer. Então talvez eu possa dizer desta maneira, virou moda nesses últimos anos, principalmente nesses últimos meses, o suicídio. Nós temos visto crescer cada dia mais o número de pessoas que tiram a própria vida, que se matam. E isso porque tem muitas outras pessoas que talvez estão assistindo agora essa programação, talvez estão acompanhando conosco agora essa transmissão. Tem pessoas que vão acompanhar depois e tem gente que não está acompanhando e que está pensando em morrer, está pensando em se matar. Então hoje, à luz da Bíblia Sagrada, através aqui dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o mesmo, né? Os três são um. Nós vamos aprender o que é que normalmente leva a pessoa ao suicídio, a desejar o suicídio. O que é que normalmente leva a pessoa a pensar no suicídio e como que você pode fugir desse pensamento maligno, como que você pode ajudar alguém que está nessa situação a sair desse calabouço, dessa escuridão e começar a viver e ser feliz. Então participe conosco desse debate, não desconecte não troca um programa abençoado como esse, que vai falar de um tema tão importante, por uma cena de novela, aonde tem tanta imoralidade, tanta coisa que faz mal para o seu coração e para a sua alma. Fique conosco ao vivo, porque eu tenho certeza que o nosso conhecimento vai ser enriquecido nessa noite. Então, já vai participando conosco, coloque aí o que você pensa, o que você acha. Talvez você é uma pessoa que tem pensado em se matar. Talvez você conheça alguém que está pensando em morrer. Então participe conosco,
faça comentários através aí do Facebook. Você que está assistindo, ouvindo, né, pela Rádio Cristã Minas, participa pelo WhatsApp, prefixo 6161. O telefone, o WhatsApp é 982618379. Prefixo 61, o telefone, o WhatsApp é 982618379. Pastor Antônio. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Bispo Paulo Henrique, pastora Valéria, vocês, né, telespectadores aí do Facebook, ouvintes da Rádio Cristã Minas. E esse é um tema, né, apropriado para esse mês, que setembro agora, né, tem a campanha do Setembro Amarelo, né, dia 10 agora foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né. Então esse é um tema propício para essa época e que infelizmente muitas pessoas estão tentando e já cometeram suicídio, né. Nós temos visto que tem aumentado, na verdade, o índice, né? Por exemplo, tem a Organização Mundial da Saúde, né? Segundo dados dela, por exemplo, de 2012, ela diz que mais de 800 mil pessoas morreram por suicídio, né? No ano de 2012, né? E para cá nós temos visto só esse índice aumentar, né? E esse índice, segundo a pesquisa da Organização Mundial da Saúde, a idade principal, né, dessa tentativa é de 15 a 29 anos, né? É como se houvesse, olha como é que é pesado isso, é como se houvesse uma morte de suicídio a cada 40 segundos. A cada 40 segundos estivesse morrendo uma pessoa no mundo por causa de suicídio. É a pesquisa, é a constatação, né, que a Organização Mundial da Saúde constatou mundialmente, né? E aqui no Brasil, na quinta-feira passada, né, dia 20, o Ministério da Saúde ele divulgou, né, a estatística aqui do Brasil. Do Brasil, do ano de 2016, houveram 11.433 pessoas que tiraram a própria vida. No ano de 2016, 11.433 pessoas tiraram a própria vida, né? E aqui no Brasil foi como se tivesse uma morte por suicídio a cada 46 minutos, né? Cada 46 minutos uma pessoa morrendo. Cresceu 2,3% em relação a 2015. Então você vê como essa realidade do suicídio tem sido tão presente na nossa sociedade atual e aqui no Brasil também. Tanto que, se você se recordar, isso tem alcançado inclusive o meio evangélico. Se você se recordar, em 2017, né, apareceu na mídia aí que 4 pastores de diferentes ministérios cometeram suicídio. Né? Teve até um que deixou uma carta falando sobre a depressão que ele enfrentava, né? E claro que a gente não vai divulgar aqui o ministério, o nome deles, porque isso não é o intuito do programa. O intuito do programa a gente está falando do que leva a pessoa ao suicídio. Então nós temos visto isso, que tem aumentou esse índice mundialmente, aumentou esse índice aqui no Brasil. E aqueles que se dizem cristãos evangélicos, isso tem se infiltrado na igreja cristã, e várias pessoas que se dizem cristãs estão cometendo suicídio também. Então você, amigo ouvinte da Rádio Cristã Minas, você, amigo telespectador aí do Facebook, e você que também assiste pelo YouTube, né? Começa a observar através das informações que o pastor Antônio traz nesse debate, que o número de pessoas cometendo suicídio e que pensam em cometer o suicídio tem aumentado a cada dia mais. Mas aonde que tudo isso começa? Aonde que começa a nascer esse desejo? Porque é importante a gente entender a raiz do problema. Se a gente não entender a raiz do problema, a gente não vai conseguir solucionar. É muito bonito uma campanha
governo faz, por exemplo, contra um suicídio, contra essa onda de suicídio, mas é você tratar de um problema, de uma doença, sem saber a raiz daquela doença, a origem daquela doença. E a Bíblia Sagrada fala de várias pessoas que se suicidaram. A Bíblia mesmo fala, a Bíblia fala de várias pessoas que se suicidaram. Agora, por que a Bíblia traz escrito que essas pessoas se suicidaram? Justamente para a gente entender o motivo, a razão que levou aquela pessoa ou aquelas pessoas a cometerem o suicídio. E a partir do momento que eu entendo o motivo, a razão que levou aquelas pessoas a cometer o suicídio, eu começo a aprender a neutralizar esse tipo de situação em minha vida. Eu já crio aqui em mim uma preocupação, através de um conhecimento que eu adquiri na palavra de Deus, de como evitar aquilo. Nós falamos muito esse ditado. Você que está assistindo, que está ouvindo agora, usa muito. É melhor prevenir do que remediar. Nós usamos muito esse ditado no nosso vocabulário. E nesse sentido do suicídio, pastor Antônio, é a mesma coisa. Não importa se a pessoa ela é muçulmana, ela é católica, ela é evangélica, ela é ateu, ela é o que for, hinduísta, budista. Se ela não se prevenir, através aqui dos ensinamentos que Deus nos deixou na palavra dele, é muito provável que essa pessoa um dia vai passar por isso também. Porque aonde nasce o problema do suicídio? Ele nasce dentro da pessoa em forma de sentimentos. Sentimentos de quê? De frustrações. Quantas pessoas hoje em dia têm se suicidado por causa de um problema de relacionamento, problema sentimental? Acabou o relacionamento com o namorado, acabou o noivado, acabou o casamento, e aquela pessoa não se preveniu para uma situação como essa, não se preveniu, e quando acontece ali aquele fato, é como se fosse uma bomba que explode dentro da pessoa, e ela não estava preparada, ela não estava pronta para aquilo. É a mesma coisa de você andar num carro sem airbag. Tanto o carro que tem o airbag, pastor Antônio, quanto o carro que não tem o airbag, estão propensos a um acidente, a uma batida, qualquer um dos dois. Não quer dizer que o carro que tem o airbag não vai bater, não. Tanto um quanto o outro pode sofrer um acidente. A diferença é que aquele que tem um airbag, a pessoa que está usando o automóvel se preveniu para aquele possível acidente. Então, quando o acidente acontece, o impacto acontece, aquele airbag é inflado e aquilo protege a vida da pessoa, protege a vida dela. Aquele impacto não destrói a vida dela. Claro, existem casos e casos, mas aqui é só a caráter de um exemplo, e é importante você entender esse exemplo. Agora, o carro que não tem o airbag, aconteceu a batida, o acidente, a cabeça da pessoa vai de impacto ao vidro, ao volante, e a chance daquela pessoa morrer é muito grande. É isso que acontece com o ser humano, pastor Antônio. Seja ele pastor, seja ele evangélico, seja ele um padre, seja ele um católico, seja ele um judeu, seja ele o que for, nós temos que estar preparados para esse impacto. Tem uma pessoa que eu admiro muito a inteligência, a capacidade
dessa pessoa é o padre Fábio de Mello. Eu creio que não tem problema nenhum eu falar aqui o nome dele, até porque ele mesmo deu entrevista na televisão, até no Roberto Cabrini, falando do problema de depressão que ele passou, que ele viveu, né? E que ainda ele enfrenta um pouco desse problema. Ele deu essa entrevista, eu assisti. É uma pessoa que tem o meu respeito, é uma pessoa altamente inteligente, pastor Antônio, altamente qualificada, mas que passou por isso, vamos dizer aqui, que sofreu esse acidente, esse impacto, e naquela hora ali, olha, se a pessoa não está preparada, ela pensa em se matar. Ele mesmo disse que pensou em tirar a própria vida. Nós vimos recentemente, como o pastor bem colocou, pastores que tiraram a própria vida. Aqui no Distrito Federal, no mês passado, teve um pastor que tirou a própria vida, que se matou. Mas tudo isso, pastor Antônio, e nós vamos ver aqui na Bíblia, nós já vamos ver na Bíblia as pessoas que se suicidaram, e a sua participação aí é muito importante. O desejo do suicídio e o próprio suicídio, ele começa num acidente que a pessoa sofre, não físico. Pode ser um acidente emocional, sentimental, pode ser um acidente financeiro. Tem gente que se mata porque de um dia para a noite descobriu que a empresa quebrou, que faliu. A verdade é que a pessoa ela passa alguns traumas na vida dela, né? Ela passa situações que ela não, vamos dizer assim, que ela não trata no momento. Ela vai carregando aquele sentimento, e aquele sentimento ruim vai se acumulando com os outros erros e frustrações dela, até que chega um tempo que ela já não consegue lidar com o que ela sente no coração dela, né, na mente dela. Porque a pessoa, aí a gente pode entrar no seguinte: o que leva a pessoa à depressão, ou a estar deprimida? É justamente isso. A pessoa, ela sofreu, vamos dizer assim, na analogia que o senhor fez, vários acidentes durante a vida dela. É como se ela sofresse esses acidentes, em vez dela ir para o hospital se cuidar, ela continuasse dirigindo do modo que ela está e sofresse outro, e sofresse outro. Sem ter aquela proteção do impacto, sem se preparar. Sem se preparar e sem cuidar dos ferimentos que ela teve. Né? Então vai um ferimento sobre o outro, e isso vai causando o quê? Até que chega um momento que ela mesma não suporta. Né? Porque no interior dela ela está toda machucada, ela está toda ferida, né? E todos esses exemplos, né? Que pessoas que se suicidam por causa de casamento que não deu certo, de um relacionamento, pessoas que se suicidam por causa de perdas financeiras, ou até mesmo o jovem, né? O jovem, tem jovens que se suicidam por causa de bullying, né? Às vezes eles são maltratados na escola e é humilhado na escola, e por não saber lidar com aquilo, não saber curar essa ferida ou deixar aquilo para trás, a pessoa vai remoendo aquilo, vai remoendo até que ela não vê mais esperança na vida dela, né? Ela acha que não tem mais sentido, que não tem esperança, que ela nunca vai ser feliz, porque é principalmente isso que acontece, por exemplo, na vida sentimental, né? Por que a pessoa ela se suicida? E a gente vê você pode ver vários programas policiais aí durante o dia, talvez você tenha visto até hoje mesmo, pessoa que ela vê que o cônjuge traiu ela, arrumou um outro relacionamento, ela vai lá, mata o cônjuge e depois se mata. Né? Por quê? Porque a pessoa ela não estava feliz consigo mesma. Ela colocava a sua felicidade, a sua esperança na outra pessoa. Aí quando ela perde aquela outra pessoa, é como se o chão sumisse. O chão sumiu ali dela e ela já porque ela quer destruir tudo. Né? Então a gente vê principalmente isso, né? Que a pessoa que comete suicídio, primeiro ela estava no estado depressivo,
né? Ela ia enfrentar por um certo momento um estado de depressão, de angústia, e aquele sentimento foi se corroendo na mente, no coração dela, de tal forma que chega um momento que ela perde a razão de viver, ela perde a esperança na vida dela, né? Então nós vemos tanto nessas áreas, né, como vida financeira, como casamento, como o bullying, né? Às vezes a pessoa ela chega nessa situação até por causa de uma enfermidade, né? Agora que nós temos visto o avanço de enfermidades terminais como câncer, como AIDS, às vezes a pessoa, quando ela constata aquela doença, ela já começa a se sentir oprimida. Você pode ver até o seguinte, né? A gente via anos atrás, quando a pessoa estava vivendo uma vida normal, aí ela fazia um exame e falava: você está com AIDS. Aí dava um mês, a pessoa já ia definhando e já morre. Mas por quê? Porque aquele sentimento vai se corroendo no coração e na mente dela, ela vai deixando aquele sentimento destruir ela aos poucos, até que chega um momento que ela já perde a razão de viver, né? E falando de textos bíblicos, né? Se eu puder iniciar aqui, então, um dos primeiros textos bíblicos que nós vemos aqui sobre suicídio é o texto que fala sobre Saul, né? E Saul, que foi escolhido por Deus, que era um homem ungido por Deus, e ele desobedeceu a Deus, de certa forma ele rejeitou a Deus, né? 1 Samuel capítulo 31, né? Você aí de casa pode nos acompanhar. E nós vemos que Saul, ele, de certa forma, pela desobediência dele, ele rejeitou a Deus, e a partir do momento que ele rejeitou a Deus, ele teve um vazio dentro dele. Tinha um vazio dentro dele que foi preenchido por nada, ou até mesmo pelo mal, né? Que nós vemos ali passagens que falam que o mal estava sobre ele, que ele tentou até matar Davi, e Davi tocava harpa e o mal saía. Mas nós vemos o seguinte, que a pessoa sem Deus, ou vazia, né, ela perde a esperança e ela não vê mais futuro para ela. É o que nós vemos aqui nessa passagem que fala sobre Saul. 1 Samuel, no capítulo 31, o título diz assim: a derrota de Israel e a morte de Saul. Olha o que diz no versículo 1: entretanto os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, porque porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Então nós vemos, né, que Saul, uma pessoa que outrora foi um servo de Deus, uma pessoa ungida por Deus, né, por rejeitar a Deus e em certo momento estar vazio, né, sua mente vazia, seu coração. Então nós começamos a entender a raiz desses sentimentos de angústia, desses sentimentos de desespero, de vazio. Nós começamos a entender que a raiz está aí, no fato da pessoa rejeitar a palavra de Deus, rejeitar a presença de Deus, não ter mais aquela ligação com Deus, porque não é um título que faz a pessoa ter ligação com Deus, ter aquela comunhão com Deus,
Porque nós sabemos que o medicamento, o antibiótico, o anti-inflamatório, o antidepressivo, eles trabalham na mente da pessoa, na mente e na carne, no corpo, no sangue, nos nervos, nos ossos. Mas o que trabalha na alma do ser humano, que é a essência do ser humano, é a presença de Deus. Tanto que a depressão é chamada de doença na alma. Doença na alma. Então, quer dizer, por mais... Os medicamentos, o que eles fazem? Eles fazem dopar a pessoa. A pessoa Sim. fica dopada. Trabalha nos neurônios da pessoa, controlando ela. Como se estivesse anestesiada. Mas, a partir do momento que a pessoa ela para de tomar o medicamento para de fazer efeito, aqueles sentimentos que ela tinha lá atrás voltam ao coração. Pois é, e é importante a gente entender que isso não está vinculado a um título, porque talvez a pessoa está assistindo agora e está dizendo, então quer dizer que o bispo Paulo quer dizer que o evangélico, o crente não vai ter um problema desse. Não estou dizendo isso. Eu dei um exemplo agora há pouco. O acidente acontece tanto com o carro que tem airbag quanto com o carro que não tem o airbag. O acidente é para todo mundo. Pode ser que eu, amanhã ou depois, viva em minha vida um momento difícil, um momento terrível. E nesse momento terrível, se eu não estiver ali, com a minha alma sendo cuidada por Deus, a minha alma, não estou falando do meu corpo, não estou falando da minha mente, estou falando da minha alma sendo cuidada por Deus, o que vai acontecer? Eu vou sentir essa frustração, esse vazio, essa angústia que Saul sentiu quando a presença de Deus foi retirada dele. Ele já não se preocupava mais, pastor Antônio. Saul deixou o orgulho subir a sua cabeça. E o título ele ainda tinha, né? Ele ainda era rei. Ele não tinha a presença de Deus mais. Deus já tinha rejeitado ele. Porque ele primeiro rejeitou a palavra. Ele desobedeceu a Deus e ele está aqui, no versículo 26 diz assim, versículo 26 do capítulo 15 de 1 Samuel. Versículo 26 do capítulo 15 de 1 Samuel diz assim, porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Aí olha o que aconteceu. Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou o manto de Samuel. Presta atenção, olha o que disse Samuel. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu a teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Agora presta atenção no versículo 30. Então disse Saul, pequei, honra-me agora, porém, diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Olha a preocupação de Saul, pastor Antônio. Mesmo naquela situação difícil da vida dele, ele estava preocupado com o título, pastor Antônio. Olha a gente entendendo a visão das pessoas sobre ele. Sim, né? o título dele veriam ali naquele momento, né? Olha a gente entendendo agora a raiz do suicídio. Tem gente que está assistindo agora que tem um título. Ela tem um título de pastor, de obreiro, de diácono, de bispo, de padre. Ela tem um título de ministro, estou falando de governo agora, de prefeito, ou de médico, de doutor, de advogado. Ela tem um título e ela não está bem, pastor Antônio, ela não está bem. Passa pela cabeça dela o desejo de tirar a própria vida, e ao invés dela se preocupar em cuidar da alma dela, em se curvar diante de Deus, pedir a misericórdia de Deus e cuidar da alma dela, pastor Antônio, ela está mais preocupada com o título
os outros vão falar dela? Sabe o que os outros vão falar de você, meu querido, minha querida? Você que está pensando assim, pensando desse jeito, vai falar, pobre, coitado, era tão bonzinho. Vai falar isso no seu velório. Vai falar isso no seu velório. Então hoje, Deus está nos dando essa oportunidade, esse debate, para ver se você acorda. O problema do suicídio está na alma. O problema do suicídio é que as pessoas deixam o orgulho do título subir para a cabeça. As pessoas ficam constrangidas de buscar a ajuda de Deus. Porque o que os outros vão falar? Dane-se o que os outros vão falar. O que os outros vão pensar? O importante é que você tenha vida. É que você saia desse buraco negro, que esse acidente que você sofreu no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira, de forma que esse acidente que você sofreu, ele possa ser cuidado por Deus. Cuidado. É importante, né, bispo? Que a pessoa entenda que mais importante é a vida dela, é a comunhão dela com Deus, do que as outras pessoas vão pensar. Porque até a gente falando de um lado ministerial, né, de uma pessoa, por exemplo, que trabalha na obra de Deus, ou trabalha tem algum cargo de autoridade, a gente pode entender o seguinte, que às vezes ela não tem com quem se abrir, não tem ali, ela não vê pessoas que possam ajudar, né? Eu lembro até de um obreiro uns anos atrás, que ela passava problemas difíceis, né? Vamos dizer assim, que ela sofreu alguns acidentes na vida dela, né? E essa obreira, me falou o seguinte: eu estava ajudando ela em oração, também era obreira, né? Ela falou o seguinte: eu muitas vezes eu não posso falar com o pastor Ciclano ou o pastor Fulano, porque eu não quero que a minha vida venha a ser um exemplo para ele ficar falando no culto, né? Às vezes a pessoa ela não tem essa atitude de se abrir, ou justamente porque ela não se sente amparada, né? Isso, acredito que até foi por isso que aconteceu, por exemplo, esse suicídio entre os pastores, né? Porque eles tinham um cargo de autoridade, tinham pessoas ali que muitas vezes eram liderados por eles e tinha líderes por cima. Então, eles naquele momento ali de fazendo o serviço do seu cargo, às vezes eles carregavam sentimentos interiores, carregavam coisas que eles tinham que ter escolhido entre continuar naquela posição que eles estavam ou cuidar deles mesmos, né? Eles tinham que ter feito aquela escolha, mas às vezes por causa da pressão do momento, de tudo aquilo que estava sobre as costas deles, às vezes eles acham que vão conseguir resolver sozinhos. Não, eu vou conseguir, aquele sentimento piorando no coração da pessoa, eu vou conseguir, aí chega um momento que ela é destruída. E às vezes até busca ajuda médica, né? Isso aí em todos os casos, às vezes a pessoa busca ajuda médica. Eu não sou contra a ajuda médica, não. Eu não sou contra a ajuda médica. Mas uma coisa nós somos obrigados a concordar: se o problema é na alma, então não existe nenhum tratamento médico, nenhum tipo de remédio que vai solucionar o problema. Existem paliativos, remédios que vão fazer a pessoa dormir mais, remédios tranquilizantes que vão fazer a pessoa não ter tanta ansiedade, remédios que vão controlar batimentos cardíacos, remédio disso, remédio daquilo. Mas a pessoa começa a se tornar dependente daquela química. Então o problema que era só na alma, agora começa a se tornar também um problema físico. Virou um vício, né? Vira um vício. Além do problema psíquico e espiritual que a pessoa enfrentava, se torna também um vício físico, né? Exatamente. Porque aí a pessoa para de tomar aquele medicamento, o próprio organismo já começa
a dar sinais, né? Começa a ter aquela crise de abstinência por causa de não ter aquelas substâncias no organismo, né? Então, com certeza, né, bispo, nós vemos que o primeiro passo é a pessoa tratar a vida dela espiritual. Sim, a palavra de Deus diz assim, ó, longe de Deus, quem pode ser feliz ou quem pode alegrar-se? Não tem como a pessoa ser feliz longe de Deus. Aí a pessoa que está me assistindo agora, está me vendo, quer dizer então que o bispo está dizendo que eu estou longe de Deus? Eu não estou dizendo nada. Eu não estou dizendo nada, eu nem conheço você. Você que tem que analisar como que está o seu relacionamento com Deus. Com Deus. Tem muita gente que o relacionamento delas com Deus é igual aos casamentos de hoje em dia. A pessoa vai no cartório e casa e diz o marido diz para a mulher, agora você vive na sua casa, eu vivo na minha. Quando a gente quiser se encontrar, a gente liga no telefone e a gente marca um local para se encontrar. Tem gente que o relacionamento dela com Deus é assim, pastor Antônio. E a pessoa, ela não chega um momento na vida dela que ela se pergunta, né? Mas por que eu não consigo vencer esse sentimento no meu coração? Eu vou na igreja, né? Eu vou na igreja, o pastor fala lá que eu vou vencer, mas por que eu não consigo? Né? Muitas vezes é pelo esse fato, né? A pessoa, ela vai, mas ela não tem um compromisso com Deus. Não tem, ela não deixa Deus tratar a alma dela. Ela não deixa o Espírito Santo habitar no coração dela. Ela vai alimentando aqueles maus sentimentos no coração e não tem uma mudança espiritual, né? A pessoa ela não busca uma conversão na vida dela. Eu tenho um exemplo muito importante, muito bacana aqui. E compartilha o vídeo aí, gente. Convida pessoas para assistir. Você que está pela Rádio Cristamina, nós já vamos ouvir a participação das pessoas aqui também, os comentários. Deixa eu só falar aqui desse exemplo bíblico. Todos nós sabemos que Jesus teve 12 discípulos primários. Claro que ele teve muitos outros, mas eu falo ali, mais próximos dele era 12. 12. Dentro desses 12, 2 sofreram o mesmo acidente. O mesmo acidente. Fazendo aquela alusão ao acidente aqui, como eu estava mencionando agora há pouco. O mesmo acidente. Qual acidente? Negar Jesus. Rejeitar Jesus. Vamos dizer assim. Pedro e Judas. O mesmo erro. Não tem erro. Não tem diferença no erro de Pedro com o erro de Judas. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. E se a gente for analisar, o de Pedro foi até um pouquinho pior, se a gente fosse analisar. Tem gente que acha que o de Judas foi pior, mas o de Pedro foi 3 vezes. Judas foi 1, Pedro foi 3. Só que quando a gente observa a caminhada daqueles 2 discípulos com Jesus durante aqueles 3 anos e meio de ministério, nós percebemos que um deixava Jesus cuidar da alma dele, o outro não. Nós quase não ouvimos falar de Judas aqui nos evangelhos, mas nós sempre ouvimos falar de Pedro nos evangelhos. Pedro estava sempre perto de Jesus, Pedro estava sempre junto de Jesus. Pedro deixava Jesus ensinar ele, Jesus cuidar da alma dele, Jesus guiar os passos dele. Judas não. Até os estudos bíblicos nos mostram que Judas era um dos discípulos mais afastados, um dos que viviam mais distantes de Jesus. Então chegou aquele dia onde Pedro negou Jesus e Judas traiu Jesus, o mesmo acidente, o acidente dos 2. Só que nós sabemos que Pedro, ele se arrepende, ele volta para o caminho de Deus e ele se torna um grande apóstolo. Pedro sentiu o impacto daquele acidente? Sentiu. Pedro sentiu o impacto daquela situação? Sentiu. Assim como Judas. Só que Pedro já estava sendo tratado há mais tempo.
Pedro tinha uma comunhão verdadeira com Jesus, tinha uma proximidade com Jesus. Judas não. Talvez é isso que está acontecendo com você. Você faz parte de uma igreja, de uma congregação, só que você talvez tenha sido como Judas. Não estou te chamando de traidor, estou falando que talvez a sua atitude tenha sido de estar distante de Jesus, longe de uma comunhão com Deus, de uma verdadeira aliança com Deus. Então pode ser que amanhã você sofra um acidente, e eu também, em qualquer área da nossa vida. Só que aí a diferença vai ser em o que vai acontecer conosco, comigo, com você ou com o outro. Pedro, ele volta para o caminho, que é Jesus, renova a aliança dele e segue em frente. E Judas, está aqui no livro de Mateus capítulo 27, versículo 3. Mateus capítulo 27, versículo 3, o título da mensagem é o suicídio de Judas. Judas se matou, Judas se suicidou. Olha, agora está vendo como tem fundamento o exemplo que eu estou te dando de Pedro e de Judas? Aqui você encontra o fundamento. Olha o que diz a palavra no versículo 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Olha o sentimento, pastor Antônio. Olha o sentimento que leva a pessoa ao suicídio, dentre outros que nós citamos aqui. Dentre outros, é um impacto. O sentimento é um turbilhão dentro da pessoa. Uma pessoa, por exemplo, apaixonada, ela é capaz de amar e é capaz de matar. Não é isso que significa o crime passional? É o crime movido por uma paixão? A pessoa que tira a vida da outra porque ela tinha uma paixão tão louca, tão grande, que ela não aceita uma separação, ela não aceita uma perda. Então o sentimento é um turbilhão dentro do ser humano, que se ele não for controlado por algo superior, porque nós não temos controle sobre os nossos sentimentos, não temos. Desde o começo da Bíblia nós encontramos o homicídio. Caim matou Abel por causa do quê? Do sentimento, a inveja que Caim teve de Abel. A Bíblia diz, né, Jeremias capítulo 17, que o coração do homem é enganoso. É enganoso. Então a pessoa às vezes ela acha, não, se eu passar por certa situação, eu vou me manter firme, eu não vou fazer besteira. Aí na hora que ela passa, ela vê que a atitude dela é totalmente contrária ao que ela achava que ela iria fazer. Ela não consegue se dominar, porque o sentimento, ele é mais forte do que nós. E o interessante do senhor falar da proximidade, a gente pode perceber o seguinte, né? Falando sobre essa comparação, né, de Pedro e de Judas, que realmente em Judas nós não vemos muita atividade, vamos dizer assim, do Judas durante o ministério de Jesus. Mas a gente vê tanta atividade de Pedro que a gente vê até os erros de Pedro, Jesus repreendendo Pedro. Aí a gente vê que Pedro ele não ficava remoendo aquele sentimento. Verdade. Ele já era repreendido, aí já passou ali, acabou, foi, e ele continuava. Mas só a proximidade permite isso. Só quando a pessoa está perto que permite isso. Quando a pessoa está longe não permite. Por quê? Porque ela não demonstra os erros dela, ela não demonstra as ansiedades dela, as falhas dela, ela não demonstra nada. Ela é uma pessoa estranha. Tem gente que é estranho para Deus. Tem gente que é estranho para Deus, porque ela está tão longe, tão distante de Deus. E isso não é no caráter físico não, pastor Antônio. A Bíblia fala, tem uma mensagem na Bíblia que Deus fala: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer o que? A pessoa fisicamente talvez está até dentro de uma igreja, mas os pensamentos dela, o coração dela está longe da comunhão com Deus. Está longe. Então era assim a história de Pedro e de Judas. E nós estávamos falando aqui da força, que é o turbilhão, que é o sentimento dentro de uma pessoa. Nós não temos controle sobre os nossos sentimentos. Precisamos de uma força superior, de uma força maior, para que haja esse controle. E essa força é quem? É Deus.
É Deus. É algo impressionante. Se hoje a gente busca humanamente falando, pastor Antônio, humanamente falando, eu que tive a oportunidade, a experiência em minha vida, eu fiz um ano, mais de um ano, de uma arte marcial, que simpatizei, enfim, Kung Fu, para quem não conhece, é algo espetacular, e ali a gente vai estudando, vai aprendendo, e a gente vai vendo aqueles monges que moram lá naquelas montanhas, e passam dia e noite meditando, e às vezes passam semanas em jejum, buscando um equilíbrio emocional, buscando um equilíbrio pessoal. É algo espetacular, mas mesmo fazendo tudo aquilo, ainda ela não consegue dominar os seus sentimentos. Porque é um método humano, né? Por mais que por um certo período dê certo, né? A questão humana ela é sempre limitada. Pode dar certo 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas o homem tem esse limite e vai ter um momento que vai falhar. Vai falhar. É por isso que eu estou dando exemplo. Porque se eles que passam lá naquelas montanhas, naquelas cavernas, anos da vida deles, meditando, buscando ali um equilíbrio emocional, pessoal, e não conseguem chegar ao êxito, quanto mais essa pessoa que não fazendo nada disso. Nós entendemos então perfeitamente que quem cuida da alma é Deus. Então Judas estava sempre longe de Deus, sempre longe de uma comunhão com Jesus, sempre distante ali de um relacionamento verdadeiro com Jesus, sempre se resguardando, sempre fugindo. E quando ele entregou Jesus, ele vendeu Jesus, e Jesus foi condenado, ele ficou tocado de remorso. Olha o turbilhão do sentimento. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Em outras palavras, o problema é seu. Foi você que tomou essa atitude. O problema é seu. Se vira com seus sentimentos. Sua consciência está te acusando, o problema é seu. Sua consciência está te acusando, o problema é seu. Aí eu volto na palavra. Lá em 1 João, se eu não me engano, capítulo 2, a palavra do Senhor fala que quando vem a condenação do diabo, ou de alguma situação na mente daquele que serve a Deus, que tem comunhão com Cristo, essa pessoa pode ficar tranquila, porque nós temos advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus. A pessoa tem um estreitamento de relacionamento. Aí a diferença, né? Aí se a pessoa não tem esse advogado, então as acusações suas têm efeito contra ela. Pesam na alma dela. E aí começam a levar ela à loucura. Tem gente que está assistindo agora, que terminou um relacionamento recentemente, e essa pessoa está vivendo uma loucura, pastor Antônio, porque ela fica pensando: poxa, se eu não tivesse falado com o meu namorado daquele jeito, ele não teria terminado comigo. Poxa, se eu não tivesse agido com a minha namorada daquele jeito, com a minha noiva, ela não tinha me largado. Poxa, se eu não tivesse agido assim com minha esposa ou com meu marido, ele não tinha me deixado, ela não tinha me deixado. Então, quando a pessoa não tem esse cuidado de Deus com a alma dela, porque ela não tem esse estreitamento de relação com Jesus, essa comunhão, ela não tem esse advogado junto ao Pai para evitar, para livrar ela dessa condenação, então ela entra em desespero. Ela se sente culpada por tudo. E aí começa a vir o pensamento: já que você é culpado, já que eu sou culpado, para que eu vou continuar vivendo? Ninguém vai se importar com a minha morte. Para que eu vou continuar? Ninguém vai nem perceber que eu morri. Agora, comparando, por exemplo, com o suicídio de Saul,
a gente pode ver justamente isso, porque Saul já não tinha Deus. Deus já tinha falado que ia tirar o título dele, ia dar para Davi. Aí no meio da guerra lá, ele estava vendo que o exército estava sendo derrotado. Aí ele pensou o seguinte: eu não vou vencer isso aqui porque Deus não está comigo. Deus já falou que eu fui rejeitado porque eu rejeitei ele. Então, se Deus não está comigo, eu não vou vencer, o que vai acontecer comigo aqui? É melhor eu me matar do que as pessoas me matarem. Né? Porque até naquela época, no contexto ali, aquela época normalmente eles prendiam os reis e humilhavam os reis. O rei era humilhado, aí passava pela cidade ali acorrentado, tinha toda aquela humilhação. Então, até pelo orgulho dele, ele falou: eu não vou passar por essa humilhação. Eu não vou vencer, não tenho esperança para mim, Deus não está comigo, e eu não vou passar por essa humilhação. Aí se matou. Tirou a vida. Não suportou aquela pressão, aquele sentimento, aquele turbilhão dentro dele. Quer dizer, a pessoa sem Deus, ela dá atenção a essa condenação, a essas palavras negativas, elas vão enchendo o coração da pessoa de tal forma que ela como se vedasse os olhos dela para o futuro. Né? Ela acha, não tenho mais o que fazer. Ninguém se importa comigo. Ninguém se importa comigo, não tenho mais esperança, eu nunca mais vou ser feliz. Minha vida não tem mais sentido. Acabou aqui mesmo, então eu só vou concluir aqui o que já acabou. Né? Então é isso que acontece quando a pessoa ela não tem essa comunhão estreita com Deus. Essa é a mensagem desse debate. O que está faltando no ser humano é estreitar o relacionamento dele com Deus, porque aí Deus cuida da alma. Olha o Judas aqui, ó. Ele foi devolver as 30 moedas de prata. Os anciãos falaram: isso é problema seu, fique com o peso da sua consciência. Só que Judas não tinha tido aquele relacionamento próximo com Jesus, estreito com Jesus. Ele não deixou Jesus cuidar da alma dele. Ele não permitiu Jesus preparar ele para aquele acidente ou para outros acidentes que ele viesse a sofrer. E olha o que aconteceu, versículo 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então Judas foi se enforcar, se suicidar. Não suportou. Lembrando que ele cometeu a mesma falha que Pedro. E o futuro na vida de cada um dos dois foi diferente. Como que vai ser o seu futuro? Como que vai ser a sua caminhada? Igual a dos outros suicidas? Ou vai ser diferente a partir de hoje? Vamos ouvir pessoas que estão participando. Tem gente participando aí. Nós já falamos aqui 1 hora já. Meu Deus do céu, quase 1 hora. Já está na hora de terminar o programa, hein? Mas vamos ouvir a participação. Participa conosco aqui agora, ao vivo, pelo WhatsApp. 61, prefixo 982618379. Prefixo 61 982618379. Ou então participa também pela live do Facebook. Vamos ouvir aqui as pessoas participando? Participe conosco, não desconecta ainda não, daqui a pouco nós já vamos terminar, daqui a alguns instantes. Está conosco ao vivo pelo Facebook a Mirella Sandes, a Rita Gonçalves, a Tânia da Graças, Hilton Santos, Ronismar Ferreira, Angelita Santana. E a Fernanda Rodrigues, ela fala lá de Mato Grosso do Sul, está nos acompanhando pelo Facebook. E ela deixa seu comentário: o mal veio para isso, matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para trazer a vida a todo aquele que o busca e acha. E a Tânia das Graças também deixou seu comentário e a sua pergunta. As pessoas que cometem suicídio quase sempre são bem-sucedidas e, segundo os relatos, elas não deixam as pessoas em volta perceberem que tem algo errado com elas. Será que tem algo que se possa fazer para ajudar?
Então agradecemos aí a Tainara, né? Ela falou assim que nesses dias mesmo, um empresário lá em Feira de Santana, Bahia, disse que ele parou o carro dele, o carrão, e disse que se jogou na frente do outro e morreu na hora. Está vendo? É aquilo que nós estamos falando. Eu acredito que essa pergunta, na verdade, ela foi respondida aqui durante o debate, quando nós falávamos principalmente dos títulos e das posições que as pessoas ocupam. Pedir ajuda não é fácil não, pastor. A Bíblia ensina que a humildade precede a honra. Quando a pessoa não está bem, ela pedir ajuda não é fácil, porque o orgulho é algo tão forte que tem que ser muito corajoso para vencer o orgulho. Muito corajoso para a gente poder conseguir vencer o nosso orgulho, porque eu acredito que essa é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm, uma das maiores dificuldades que as pessoas encontram para buscar a ajuda de Deus e sair desse pensamento e tirar a própria vida. Com certeza, né, bispo? Nós vemos que o orgulho, a pessoa se preocupar com o que vão pensar dela, né? Isso já atrapalha a pessoa em todas as áreas da vida dela, né? E principalmente nessa situação aí, tanto que uma das situações, né, que causam o suicídio é a questão do orgulho, da timidez, porque isso faz o que? A pessoa ela sempre vai pensar no seguinte: o que é, se eu falar que eu tô mal, o que a pessoa vai falar comigo? Como é que a pessoa vai me tratar? Como é que eu vou chegar lá de mim, vai sentir dó de mim? Como é que eu vou chegar lá na minha empresa e as pessoas verem que eu não estou bem, que eu estou fazendo algum tratamento, que eu estou buscando ajuda numa igreja, sendo que eu sou o patrão, eu sou empresário, eu sou o político. Então o que as pessoas vão pensar de mim se elas verem o vídeo de eu lá buscando a Deus numa igreja tal? Então, quer dizer, sempre esses sentimentos vão tentar atrapalhar a pessoa de buscar ajuda. E essa observação aí é importante a gente colocar aqui algo muito, muito especial, que ela perguntou: será que existe uma forma de conseguir ajudar essas pessoas? Falando de igreja e de forma de ajudar essas pessoas. Eu acho que um dos caminhos é parar de dizer para essas pessoas que Jesus vai mudar a vida delas. É parar de dizer que Jesus vai curar elas, que Jesus vai libertar elas, fazendo de Jesus um curandeiro, ou um mercador, alguém que a pessoa procura e que resolve os problemas dela. Eu acho que está na hora. Eu acho que uma forma de ajudar essas pessoas que estão pensando assim, em se matar, em tirar a vida, é apresentar a pessoa de Jesus para esses que estão pensando no suicídio. A pessoa. O que Pedro conheceu, o que Pedro se aproximou, foi da pessoa de Jesus. Tanto é que Jesus tinha ele no seu estreito laço de amizade, vamos dizer assim, porque Jesus tinha 12 discípulos, mas a Bíblia fala que 3 sempre andavam com ele aonde ele ia: Pedro, Tiago e João. Então Pedro se aproximou da pessoa de Jesus. Eu acho que um dos caminhos, Dona Tânia das Graças e todas as pessoas que estão nos acompanhando, eu acho que um dos caminhos para ajudar alguém que pensa em cometer um suicídio é apresentar a pessoa de Jesus para esse que pensa no suicídio. Porque concordo plenamente, porque o problema, o que na verdade causou o suicídio não é o término do relacionamento, não é a perda de um emprego, a perda da empresa, é porque a pessoa já não estava bem interiormente.
né? A pessoa o suicídio só foi a consequência dela não estar bem por todos aqueles anos ou pelo período da vida dela. Então, a partir do momento que a pessoa ela conhece o Senhor Jesus verdadeiramente, né, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, a primeira coisa que Ele faz é nos dar paz no coração. Né? Às vezes a pessoa... Me lembro da mulher samaritana. A gente conversando aqui, me veio aqui à mente se aquela mulher samaritana também não pensava em tirar a própria vida dela, aquela mulher de João capítulo 4. Porque Jesus falando para ela assim, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais vai ter sede. Aí ela falou, Senhor, me dá dessa água. Jesus falou, vai lá e chama seu marido. Ela falou, não tenho marido. Jesus respondeu, muito bem, porque 5 já tiveste, né? E 5 maridos já tiveste, e esse que você tem agora não é seu marido. Quer dizer que aquela mulher já tinha vivido muitas frustrações na vida dela. E Jesus disse para ela, se você beber da água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais vai ter sede. Quer dizer, se você beber daquilo que eu tenho para te dar, se você receber o meu cuidado na sua alma, você vai passar a ter a vontade de viver que tem te faltado hoje. É incrível, né? A gente meditando aqui, falando, Deus ele vai falando ao nosso coração e vai mostrando a direção, né? Porque as pessoas, o que tem acontecido é que a pessoa, ela sempre tenta resolver aquele problema superficial. Né? A pessoa ela vai na igreja, o meu marido tem que voltar, e o meu namorado, a minha namorada, ou o meu emprego eu tenho que conquistar mais, e a pessoa não trata o coração dela. Aí acontece justamente o que a gente estava comentando anteriormente. A pessoa ela frequenta instituições vários anos, aí ela chega numa situação que começa a desacreditar ela. Porque não foi apresentado o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus. Então ela fala, mas isso aqui deve ser verdade, não? Porque tem tanto tempo que eu frequento, que eu vou, né, numa denominação, e eu não estou vendo a diferença. Né? Porque não foi, além de não ter sido apresentado o verdadeiro Deus para ela, não mostraram a ela como sarar o coração dela, como trazer a paz ao coração dela. Sempre é falado do material. Sempre é falado nisso, você vai conquistar, você vai ter, você vai vencer, mas e esse sentimento que tem torturado o coração dela, como é que vai sair? Porque toda conquista material é externa, pode trazer um prazer momentâneo, mas não a paz interior. Eu me lembro de Zaqueu, quando Zaqueu convida Jesus para entrar na casa dele. Jesus entra e Zaqueu conhece a pessoa de Jesus. A Bíblia não fala que Jesus fez milagres na casa de Zaqueu. A Bíblia não fala que Jesus curou um familiar doente de Zaqueu. A Bíblia não fala que Jesus prosperou a casa de Zaqueu. Zaqueu conheceu a pessoa de Jesus. E quando ele conheceu a pessoa de Jesus, dentro de Zaqueu tudo mudou. A alma de Zaqueu foi tratada. Tanto é que Zaqueu olha para Jesus e fala, Senhor, resolvo hoje dar metade dos meus bens aos pobres. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então a gente entende que materialmente falando, Zaqueu não recebeu nada, ele tirou. Ele tirou. E normalmente quando a gente acha que alguém está tirando algo de nós, o que a gente sente? Frustração de perda. Zaqueu não, Zaqueu sentiu foi alegria naquilo que estava sendo levado, aquilo que estava sendo tirado. Ele percebeu, né, que não era bens que ia saciar ele, que ia fazer ele feliz. Né? O erro das pessoas atualmente é que as pessoas têm sido muito materialistas. Né? Até inclusive nas igrejas evangélicas tem sido isso. Né? Tem se ressaltado muito o conquistar, o ter, o restituir, o vencer, mas as pessoas não têm preocupado com a salvação, não têm se preocupado em ser cheias do Espírito Santo, não têm se preocupado em ter a mente de Cristo, uma renovação do coração e da mente. Então isso faz com que a pessoa ela não alcance aquela transformação, e então ela nunca vai viver o que está escrito na palavra. As pessoas não querem prevenir, elas querem remediar. Tem mais alguém participando? Que nós já vamos finalizar aqui o programa de hoje, que foi uma benção, está sendo uma benção. Esse programa vai ajudar muitas pessoas, viu? Amém.
Tem a Ednália Gama. Ela deixou sua pergunta. Gostaria de saber se essas pessoas que tiram sua própria vida, o que acontece com elas? Ela quer colocar a gente numa situação difícil, né? Eu vou responder de uma forma simples, bíblica e objetiva. E aí a irmã Ednália e os outros amigos ouvintes podem tirar suas próprias conclusões. Para a gente não entrar aqui num debate teológico de para onde que a alma vai para o céu, vai para o inferno. Às vezes a gente vai até constranger algumas pessoas, que às vezes tem um familiar que tirou a própria vida, e é um negócio chato, né? 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz: os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Agora olha o versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. O Senhor é o único que tem direito de tirar a vida e é o único capaz de dar a vida. Nenhum ser humano consegue fabricar outro ser humano sem a bênção de Deus, sem o agir, o poder de Deus. Não venha com essa que não tem. Ou um animal conseguir produzir um filhote sem a bênção de Deus. Não tem. Porque ali é o que? É o sêmen do homem, do animal, enfim, juntando-se com células da mulher, correto? Duas coisinhas insignificantes que formam uma célula viva. Essa célula vai se dividindo, se repartindo, e começa a crescer ossos, começa a crescer o corpo. Isso é impressionante. Isso é totalmente sobrenatural. Então a Bíblia está dizendo que só Deus tem o direito de tirar a vida. O Senhor é o que tira a vida, porque é Ele que dá a vida. A vida não é minha, é dele. Ele que construiu, Ele que fez ela existir. Ele é o autor. Então Ele também deve ser o consumador. Faz descer a sepultura e faz subir. Então, biblicamente falando, só quem dá a vida tem o direito de tirar. E esse alguém é Deus. Quiser comentar, pastor Antônio, pode ficar à vontade. E logo em seguida vamos para o próximo participação. Não concordo plenamente com o senhor bispo. Eu concordo com a passagem, né, bíblica, né? Concordo com o que está escrito, porque Deus, como o senhor disse, não tem nem muito o que acrescentar, né? Porque é Deus quem criou tudo, Deus é quem tem conduzido a vida dessa pessoa. É importante que nós venhamos crer que Ele está no controle de tudo. Às vezes a pessoa ela tira a sua vida por perder a fé em Deus, né? Porque ela não crê que Deus irá fazer ou que vai acontecer o melhor. É importante que a pessoa tenha a fé que Deus deu a vida dela para louvar a Deus. Deus criou o homem para que através da vida do homem Deus fosse glorificado, né? Isso foi o intuito de Deus a criar Adão e Eva. E esse é o intuito de Deus através da sua vida. Deus, Ele quer que através da sua vida Ele venha a ser louvado, venha a ser exaltado. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil neste momento, mas é importante que você venha dar ouvido à palavra de Deus e venha buscar a Ele. E Ele vai mudar essa situação, porque Ele te deu a vida e Ele vai transformar essa situação. E
Até em Ezequiel 18 fala, né, que Deus não tem prazer na morte. Né? Tem mais participação? Tem mais pessoas conosco? Nós Deixa já eu vamos só encerrar. dar um exemplo, então. Isso aqui é uma coisa que eu estava meditando aqui, e Deus ele falou ao meu coração, né, sobre a vida do apóstolo Paulo. A gente pode entender o seguinte: o apóstolo Paulo, ele foi, antes da conversão, né, antes de ter um verdadeiro encontro com Jesus, ele era um homem renomado, ele era ali fariseu, fazia parte do Sinédrio, então ele era uma pessoa muito respeitada. Né? E a partir do momento que apareceu o Senhor Jesus, os discípulos e o cristianismo, vamos dizer assim, começou a ser difundido, ele começou a perseguir os cristãos. Aí, inclusive, fala ali na passagem que fala sobre o encontro com o Senhor Jesus, ele estava pegando cartas e já estava executando os cristãos. Eu imagino que antes disso, vários cristãos já tinham sido executados por causa dele, né? E tanto que ele concordou com a execução do Estevão, né? Que era um grande discípulo naquela época. Aí a gente vê o seguinte: ele foi responsável pela morte de muitos cristãos. Aí, ele no caminho para Damasco, ele se converte, o Senhor Jesus aparece para ele. E ele, naquele momento, ele vê que toda a vida dele estava errada. Ele vê que aquelas pessoas que ele estava até matando eram pessoas de Deus. Aí ele decide pregar o Evangelho. Aí a gente imagina o seguinte: será que ele não foi em igrejas que estava a mãe de alguém que ele matou? Que tinha o pai, a esposa? Aí você imagina o apóstolo Paulo, ele ali pregando numa igreja, e ele olha assim: nossa, eu matei o marido daquela ali, e o filho da outra ali, e aquela menina ali, ela está órfã porque eu fui responsável. Então, se o apóstolo Paulo, ele não tivesse uma comunhão com Deus, ele entraria em depressão, e ele com certeza acabaria com a vida dele, né? E em certa situação aqui, eu acredito que até falando de certa forma disso, que uma experiência pessoal para ele deu um conselho aqui para os filipenses, para a igreja de Filipe, que está aqui em Filipenses no capítulo 13, no versículo, Filipenses capítulo 3, não vai até o 13. Filipenses capítulo 3, no versículo 12, que o título diz assim, né? A soberana vocação. Aí diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Preste atenção aqui. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então isso é o que nós devemos fazer na nossa vida cristã. Você teve muitos erros, teve muitos acidentes no seu passado, aconteceram coisas que talvez muitas pessoas não te entendam. Deixa isso para o passado e segue para o que Cristo está te chamando. Segue a sua vida com Deus. Deixa para o passado isso, não deixa com que esse sentimento, isso fica remoendo o seu coração. Porque se você ficar deixando esses sentimentos, ficar alimentando esses sentimentos no seu coração, isso vai te destruir. Você deve fazer o que Paulo fez, se apegar com Jesus, esquecer do que passou, esquecer do seu passado e continuar para aquilo que Deus ele te chamou. Se você ficar preso ao passado, ficar preso, que aconteceu aquilo, eu sempre fui errado, e eu sempre fiz, e aquilo outro, isso vai te levar à depressão, isso vai te levar ao suicídio.
Né? Você deve deixar os seus erros para o passado. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós confessamos a Deus, Ele nos perdoou. Muitas vezes a pessoa, ela tem a atitude de como se Deus não tivesse perdoado ela pelos erros dela do passado. Aí ela fica remoendo: não, mas eu fui tão pecador, eu fiz isso, fiz aquilo, e ela já confessou 1, 2, 10, 15 vezes, aquilo fica. Se você pediu perdão a Deus, você se arrependeu e você mudou as suas práticas, então Deus te perdoou. É justamente aquilo que a gente estava falando sobre o advogado, né? Às vezes a pessoa, por ela não ter a comunhão com Deus, ela se sente só, e as condenações elas ficam entrando no coração da pessoa, até que tem um momento em que até o mal ele usa essas situações para tirar ela, né? Teve até uma situação, né, que aconteceu, até o senhor relatou isso em um dos cultos, né, que a pessoa ela já estava vivendo uma vida errada. Ela veio buscar a Deus, aí depois ela deu uma sumida, ela voltou, aí teve uma obreira, entre aspas, que falou: ah, não tem jeito não, porque Deus não vai te perdoar não, Deus não te perdoa não. Então aí depois disso, a pessoa ela ouviu aquela palavra, o que aconteceu? A pessoa ela se entregou ao pecado, aí já passou a ter amantes, a pessoa passou a ter várias situações na vida dela. Né? Mas por quê? Porque, em primeiro lugar, ela deixou com que as acusações surtissem efeito na mente dela. É importante que nós venhamos fazer como está em Romanos capítulo 2. Nós temos que renovar a nossa mente. Nós temos que mudar os nossos pensamentos. Não podemos deixar com que as acusações do inimigo venham nos fazer retroceder do nosso caminho com Deus. Nós não podemos deixar com que os erros do passado venham nos impedir de ter uma vida com Deus no futuro. Né? Se você se arrependeu, se você quer mudar realmente, deixe o passado para trás e viva uma vida com Deus, porque Ele está de braços abertos te esperando. É isso aí, pastor. Vamos olhar para Cristo, vamos ter comunhão com Deus, estreitar o relacionamento com Jesus, porque esse é o único tratamento que você vai encontrar para a alma, e automaticamente vai vencer todo esse pensamento de suicídio, de desejo de morrer, de desejo de tirar a sua vida, todo esse pensamento que as pessoas não se importam com você, que sua vida já não tem mais sentido. Tem mais alguém que participou conosco? Eu estou vendo ali subindo coisas ali, olha lá. É do começo. Uai, do começo sobe no final? Sobe no slide seu, sobe no final. E eu, hein? Porque tem que mexer. Tem que mexer. Como eu estou mexendo aqui, eu estou atualizada aqui. Então, vamos orar? Senhor Deus querido e maravilhoso Pai, agradecemos pelo tema de hoje, agradecemos pelas palavras que foram aqui debatidas, e temos a certeza, meu Deus, que a Tua unção, a Tua palavra vai alcançar o coração de muitas pessoas que estão pensando em tirar sua vida, em se matar, que estão pensando em cometer suicídio. E eu creio que esta palavra, esse debate, vai trazer uma nova esperança e vai levar para essa pessoa a vontade de viver. Entregamos a nossa vida e esse programa nas Tuas mãos, crendo que este foi um instrumento, um canal criado pelo Senhor, idealizado pelo Senhor, para abençoar vidas de pessoas no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lembrando a todos aí para se inscrever no nosso canal, né, Pastor Antônio? Lá no YouTube. Programa Cajado na Moleira. É só colocar no YouTube Cajado na Moleira, ela já encontra. Já encontra. Sim. Lá, tem todos os programas anteriores. Né? Tem vários temas que já foram debatidos. Tem. E a pessoa se inscrevendo, ela recebe em primeira mão todo novo programa que for feito, ela recebe lá um aviso. Isso, só se inscrever no canal, né? Tem a parte ali, você aciona se inscrever no canal, dá o seu like lá nos vídeos, né? A partir do momento que você se inscreve no canal, quando a gente coloca um vídeo novo, você é informado. E quando você se inscreve no canal, você está nos ajudando a divulgar ainda mais esse trabalho,
esse programa, esse debate que tem construído muitos entendimentos importantes e valorosos para a vida de muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos. Segunda-feira que vem estaremos de volta às 19 horas, 7 horas da noite, com o programa Cajado na Moleira. Deus abençoe. Tchau.